E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D, dando continuidade à nossa parceria entre Systech WRKits e Bobsim P&D. Hoje, nos projetos voltados a microcontroladores PIC, vamos iniciar uma nova sequência de vídeos para um novo projeto. No vídeo de hoje iniciaremos a construção de um sistema para aferição de potência em projetos. Normalmente nós temos aí projetos em bancada que necessitam de aferição de potência e também necessitam ficar um certo tempo ligados para verificar a estabilidade. Então, para este tipo de demanda, muitas vezes é importante termos um sistema para logar o consumo elétrico do circuito segundo a segundo e também efetuar aí o cálculo de potência consumida pelo sistema, de modo a podermos entregar para o cliente um laudo referente ao consumo elétrico daquele circuito. Então, o projeto que iremos iniciar tem como ponto basicamente esse, efetuar aí o cálculo de potência em um circuito que está em bancada para podermos gerar um laudo de consumo elétrico e também desarmar o circuito caso ele ultrapasse um limite de corrente estipulada a partir da IHM do sistema. No vídeo de hoje, então, nós iremos aferir o uso do sensor ACS712, um pequeno sensorzinho de efeito Hall que efetua a análise de corrente que está circulando no circuito. Este pequeno sensor, ele interrompe o circuito, então ele é ligado em série no circuito a ser medido. Lembrando que esses vídeos são gravados aqui nos laboratórios da Bobsim P&D. E também nós temos vídeos semanais em nosso canal que vão desde microeletrônica, passando por microcontroladores como Arduino e chegando em eletrônica analógica. Os mesmos projetos que são aqui apresentados em microcontroladores PIC são desenvolvidos lá no nosso canal, voltados a Arduino. Então, se você tem interesse em aplicar esses mesmos projetos em Arduino, acessem o nosso canal, o link está aí na descrição do vídeo e procurem pela série Projetos Aplicados a Arduino. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje. E este vídeo é um oferecimento Systech. Acessem agora mesmo o site systech.com.br. A Systech é especializada no fornecimento de equipamentos de laboratório, possuindo equipamentos dos mais diversos, que vão desde multímetros, amperímetros até geradores de função e osciloscópios. No vídeo de hoje nós estaremos utilizando a fonte de bancada, uma fonte de bancada BK Precision. Vocês podem observar que a Systech possui toda uma linha de fontes de bancada. Eles possuem fontes de bancada de entrada, como é o caso da BK Precision 1550, que fornece uma tensão de 1 até 36 volts e 0 até 3 amperes. Esta fonte de bancada é excelente para a aferição de projetos, pois ela possui o amperímetro embarcado, possibilitando a visualização da corrente consumida no circuito e, deste modo, o cálculo de potência. A Systech também possui fontes de bancada com mais saídas, como é o caso da BK1672, a BK1902 e também possui fontes de bancada para alta potência. Então, se você necessita de um novo equipamento para o seu laboratório, não se esqueça de passar no site da Systech e conferir os equipamentos que eles fornecem. É isso aí, systech.com.br. Então, pessoal, hoje vamos dar início a esse novo projeto e vamos utilizar o CI ACS712. O ACS712 vocês encontram ele facilmente aí no mercado em um shieldzinho para Arduino. Pode ser utilizado aí com qualquer microcontrolador. Então, no nosso projeto hoje vamos apenas dar uma olhada, uma pequena estudada neste CI para a adoção dele aí no microcontrolador PIC 18F, né? Ou 16F, tanto faz. No nosso projeto provavelmente vamos utilizar o 18F. Então aqui nós já temos dois ACS712S instanciados em nosso projeto. Vamos utilizar dois para efetuar aí a leitura de até 2 circuitos, né? Então poderíamos utilizar inclusive fonte simétrica para efetuar a leitura da corrente no circuito, ok? Então o projeto que vocês vão receber aí já vai ter a parte da fonte com o regulador 7805. Este circuito, o CI
ACS 712, ele utiliza aí uma tensão de 5 volts para a alimentação. Então, por isso, vamos utilizar o 7805. Vocês já estão aí bem craques com esse regulador, então nem vou passar esta montagem aqui com vocês, ok? Pois já adotamos ele aí em praticamente todos os projetos desta série. Então, vamos direto ao ACS 712. Então, no pino número 1 dele, nós temos a alimentação de 5 volts. O pino número 2 é a saída, certo? E o pino número 3 é o GND. Aqui eu estou adotando o Shield. Se vocês utilizarem o CI discreto, vocês precisarão dar uma olhadinha aí no Proteus qual é a pinagem dele. Vamos ver depois também aí no datasheet qual é a pinagem no chip, ok? Então, este aqui é a pinagem no Shield, que vocês encontram aí facilmente no mercado. Então, continuando, do outro lado do Shield, no Born, nós temos a entrada de corrente e a saída. É importante salientar que o ACS712S ele é um sensor de corrente de efeito Hall, ou seja, este CI ele pode efetuar a medição de corrente alternada e contínua, e vocês vão encontrar aí modelos de 5 até 30 amperes no mercado, podendo ser utilizado inclusive para medidores de potência para corrente alternada, como naquele projeto que nós efetuamos aí para a medição de potência residencial, né? Então vocês poderiam substituir aquele nosso sensor não invasivo por um ACS 712 de 30 amperes. Lembrando, é claro, que o circuito não pode então ultrapassar os 30 amperes. Então, vamos dar uma olhada agora no datasheet do ACS 712. Então, olha só, galera, é interessante verificarmos aqui que ele possui um isolamento para até 2.1 kV RMS, ou seja, ele também atua como um isolador para o seu circuito de modo a proteger o microcontrolador. Ele consegue trabalhar com uma banda de até 50 kHz, então pode ser perfeitamente utilizado para medir a rede elétrica convencional, que é 50 ou 60 Hz, ok? Dando continuidade aqui, nós temos que a alimentação dele é de 5 volts, fonte única, não há necessidade de alimentá-lo com fonte simétrica, né? Menos 5 até mais 5, então é 0 até 5 volts, e ele tem uma sensibilidade de 66 até 185 milivolts por ampere. Então, 66 até 185, pois existem aí múltiplas variações, vários modelos que vão de 5 amperes até 30 amperes. Então, a sensibilidade vai mudar a depender do chip que vocês adquirirem, certo? Então, o que nós temos aqui é que teremos uma corrente circulando no circuito, uma corrente que nós temos circulando aqui, né, entre o Vin e o Vout, e esta corrente, então, vai excitar o circuito lá dentro e vai gerar uma tensão proporcional aqui no out, aqui na saída. Este circuito ele vai centralizar o Vout em aproximadamente 2,5 volts. Então, se vocês tiverem uma excitação acima de 2,5 volts, significa que a corrente está em um determinado sentido. Por exemplo, ela está no sentido Vin para Vout. Se vocês tiverem uma redução de 2,5, por exemplo, para 2,4 volts, significa que a corrente está no outro sentido, de Vout para Vin, por exemplo. Então, ele vai sempre centralizar em 2,5 volts. Lembrando que é importante a aferição desta tensão, né? Pois os circuitos podem ter aí variações, né? Cada CI pode ter uma pequena variação, então ele pode não estar perfeitamente centralizado os 2,5, ele pode estar em 2,6 ou 2,4, como vamos ver depois aí no teste com o osciloscópio. Então, pessoal, este chip aqui, retornando então ao datasheet, ele é vendido neste tipo aqui de encapsulamento, no encapsulamento SOIC de 8 pinos, ok? Então ele é um pouquinho mais difícil para a soldagem na placa, por isso que aconselho a compra aí do Shield para esta montagem. Então, seguindo adiante, nós temos aqui a seleção do chip. Vocês possuem 3 variações deste circuito, a variação 5 amperes, 20 e 30 amperes, ok? Então, galera, vocês terão aí uma corrente otimizada para até 5 amperes, que vai de menos 5 até mais 5 amperes, com uma sensibilidade aproximada de 185 milivolts por ampere,
Então, ao efetuar a conversão da tensão que nós teremos na saída, variação de tensão na saída out, nós utilizaremos este fator aqui para o sensor de 5 amperes. Aqui eu irei utilizar exatamente esse modelo, o de 5 amperes, então quando formos embarcar isso aí para o nosso microcontrolador, vamos utilizar o valor de 185 mV por ampere. Porém, contudo, entretanto, obviamente, vamos efetuar aí alguns ajustes na prática, pois, como sempre, estes circuitos eles não dão exatamente o valor de referência, né? Lembrando que este aqui é um valor de referência para um teste que foi efetuado em cima de 3.000 peças, né? Então é uma média efetuada em cima de 3.000 peças e ele pode ter variações a depender do chip. Lembrando também que nunca estamos imunes também ao recebimento de chips pirateados, né? Ou seja, chips que não são exatamente produzidos pela Alegra. Chips não genuínos fabricados na China, clonados, né? E daí esses chips também não irão atender exatamente ao que está aqui nessa tabela, mas eles comumente funcionam, né? É claro que com uma incidência muito maior de ruído. Na realidade, eu acredito que a maioria dos chips que nós temos aí no mercado, eles não são os produzidos pelo fabricante original, justamente pois tenho tido aí muitos problemas em termos de qualidade com esses CIs, eles não estão atendendo exatamente ao que está aqui na tabela do fabricante, né? Continuando aí, nós temos mais algumas informações a respeito do CI, como a temperatura máxima da junção, que é 165 graus, e a temperatura de operação, que deve ser entre menos 40 até 85 graus. Então, muito cuidado com isso. Ao circular uma corrente alta no circuito, ele vai aquecer, então é importante aí a fixação de um dissipador de calor em cima deste CI, caso você utilize um modelo de 30 amperes e for em circular realmente uma corrente de 30 amperes nele. Lembrando, observamos aqui que a tensão máxima de alimentação é de 8 volts, e ao utilizar uma alimentação acima de 5 volts, também teremos uma variação na tensão de centro, aquela tensão de 2,5 volts que é utilizada como tensão de referência também poderá variar. Okay? Nós também temos aqui uma tolerância de overcorrente, que a tolerância é de 60 amperes por 250 milissegundos, um total de 100 pulsos. Ou seja, se você der 100 pulsos de 60 miliamperes com duração de 250 milissegundos, ele provavelmente irá queimar. Então, aqui esta informação ela é bem importante na hora de escalonar aí o seu circuito e a aplicação desse dispositivo. Então é isso aí, já vimos aqui o datasheet, podemos verificar o funcionamento dele na prática. Então pessoal, aqui estamos com o ACS 712 já na bancada. Vou utilizar então este shieldzinho aqui, que é muito comum aí no mercado. Vocês encontram ele facilmente aí em diversas lojas online para compra. Para a alimentação dele, vou utilizar um cabo USB, que vai ser conectado diretamente na fonte BK Precision, conforme veremos mais adiante. Então a montagem do cabo USB é bem simples. Se vocês olharem aqui, nós temos 4 fiozinhos. Vou tentar dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Então aqui está. O fio vermelho ele é 5 volts e o fio preto é o negativo. Esses dois outros fios, o verde e o branco, eles são o par de dados do cabo USB, que não vamos utilizar, obviamente. Então o fio vermelho ele está vindo aqui nesse fiozinho amarelo, vai lá para a alimentação do shield, e o fio preto vem no fio verde. Esse outro fio amarelo aqui vai ser utilizado como o comum para o osciloscópio, que também será conectado para a visualização. Aqui no shield, nós temos o fio amarelo chegando aqui no pino número 3 para a alimentação de 5 volts, e aqui o fio verde chegando no pino número 1 para o GND. O fio do meio, que é esse cinza aqui, o pino do meio, ele é a saída Vout, que é a saída proporcional de tensão em relação à corrente que está circulando aqui através do borne. Então lembrando que aqui nós temos um circuito fechado por dentro do chip, né? Então é como se fosse um fio passando por dentro do chip, muito cuidado para não fechar um curto aqui. A ligação não é paralela, ela é séria, ok? Então pessoal, aqui eu vou utilizar um resistor de 1 ohm por 10 watts para gerar uma corrente, né? Para criar aí uma corrente proveniente lá da fonte bancária.
vou utilizar a saída de 0,6 até 36 volts da fonte de bancada para excitar esse resistor e proporcionar aqui uma corrente circulando de até 3 amperes, conforme vocês verão aí nos testes depois. Lembrando então que a saída aqui do ACS vai se situar em algo em torno de 2,5 volts. Vocês verão que na prática esse nível de tensão não vai ficar exatamente nos 2,5 volts. Precisaríamos efetuar uma compensação depois no cálculo, né? Pois cada chip tem aí uma pequena diferença, uma pequena variação, e essa variação pode ser bem grande a depender do lote, conforme vocês verão depois aí na prática, certo? Então, vale lembrar que a depender do sentido da corrente, esta tensão na saída vai oscilar para mais ou para menos, ou seja, acima de 2,5 ou abaixo de 2,5 a depender do sentido. Se a corrente está nesse sentido, sentido horário ou anti-horário, então teremos a variação na tensão na saída. Já tenho aqui o osciloscópio ligado, ele está então nesse fio cinza, no pino central, que é o pino número 2 aqui do Shield. Então agora você já tem aqui a outra câmera ligada, onde é possível ver a fonte BK Precision 1550, uma fonte de 0,6 até 36 volts, 3 amperes. Vocês encontram essa fonte aqui no site da Systec. Um excelente custo-benefício aí para a sua bancada. Então, pessoal, ao ligar a fonte, nós teremos 0,6 volts em cima do resistor de 1 ohm e teremos, então, uma corrente de aproximadamente 600 mA circulando no circuito. Temos aqui uma USB que fornece 5 volts, 500 mA. Vamos ligar o cabinho USB que irá alimentar o AC712 nesta USB. Então é isso aí. Observem que o circuito está consumindo 0,01 amperes dentro do esperado para um chip, né, para um CI. Também podem observar aqui na outra câmera que o Shield ligou o LED indicador. Então o sistema está energizado e funcionando. Observando aqui no osciloscópio, já temos também um nível DC. E esse nível DC, conforme a medição, é de 2,76 volts. Esse aqui é aquele nível DC médio que já havia falado aí para vocês, né? Que deveria situar em torno de 2,5 volts, mas devido a variações no processo de fabricação do chip, poderíamos ter um deslocamento deste nível médio. Ele também vai deslocar conforme a tensão de alimentação no chip. Lembrando que o chip suporta até 8 volts. Então, se você alimentar com 8 volts, a tensão média será de aproximadamente 4 volts. Né? Então, aqui para os nossos cálculos, para aferirmos a corrente circulando no nosso circuito, né, na parte externa do chip, nós teremos utilizar 2,76 volts. Então, subtrair a variação de tensão por 2,76 para obtermos esta variação e dividirmos pelo valor de referência lá no datasheet, que vocês verão que também sofre uma variação em relação a cada chip. E nós vamos precisar aferir isso aí e obter também qual é o valor correto para o cálculo da corrente, ok? Então, agora vamos alimentar o nosso circuito e vocês verão que ao acionar a saída da fonte bancada, o sinal da ponteira número 1 do osciloscópio vai variar, né? Ele vai subir um pouco, pois nós teremos já corrente circulando. Acionando então, observem que temos ali uma pequena variação no momento que eu ligo e desligo aqui a fonte, né? E esta variação foi de 2,76 volts para 2,86 volts, 100 milivolts de variação. Aqui na fonte de bancada, temos então uma medição de 0,57 amperes, 570 miliamperes. Né? Vamos testar novamente, eu vou aumentar agora a tensão em cima do resistor e teremos uma elevação na corrente. Então aqui temos na fonte de bancada uma corrente de 2,25 amperes, conforme a leitura, e aqui no osciloscópio temos 3,11 volts a leitura média. Reduzindo novamente, observem que temos variação ali no sinal de tensão lido na saída do ACS712. Né? Então, agora vamos para o computador calcular a corrente, que é lida a partir do sensor ACS. Então, aqui no datasheet nós temos que
a variação para o modelo de 5 A será de 185 mV por ampere, certo? Agora, basta pegarmos o valor de 3.11 volts e subtrairmos do valor de 2.76, que é o nosso valor de tensão média, né? Então temos 350 mV. 350 mV dividido por 185 nos dá, observem, 1.89 amperes. Não fechou exatamente com aquilo que esperávamos, né? Deveria dar 2.25 amperes. Então isso é devido às variações que já havia falado no processo de fabricação do chip, e teremos então que aferir qual é a variação milivolt por ampere para este chip. Então basta nós pegarmos o valor de 350 mV e dividirmos por 2.25 amperes, que era o valor que estava aparecendo lá na fonte de bancada. Temos então 155,55 mV por ampere. Podemos arredondar isso aí para 156 mV por ampere. Então, pessoal, agora vamos fazer novamente o teste. Aqui, observem, 2.76, 2.77 volts em repouso. Vou ajustar agora aqui a fonte para aproximadamente 1 ampere. Então, isso aí. Temos 1.08 amperes, né? Sendo lido aí pelo amperímetro da fonte BK Precision. Aqui no osciloscópio TBS 1102B de 100 MHz, vocês encontram também aí no site da Systec, temos uma tensão de 2.95 volts, uma tensão média aí de 2.95 volts. Observem que o sinal ele é bem ruidoso, né? Então, esse sinal ruidoso aqui, ele também poderá causar aí um pequeno erro de medição. Esse sinal aí ele teria que, ao certo, ser tratado a partir de um filtro RC. Né? Isso seria o ideal. Não vamos entrar no projeto desse filtro RC, então teríamos de efetuar ajustes aí em código para conseguir eliminar um pouco os efeitos do ruído presente na saída do chip. Então, 2.95 volts, voltamos agora ao computador e vamos calcular qual é a corrente que é lida então a partir do ACS. Então temos 2.95 menos 2.77, uma variação de 180 mV. Então 180 mV dividido por 156, foi o valor que nós aferimos anteriormente. Temos aí 1.15 amperes, né? Bem próximo com o que é lido aí na fonte de bancada. A fonte de bancada está lendo 1.08 amperes. Temos um erro aí de 80 miliamperes, o que também não é um erro muito drástico aí, né? Um erro relativamente pequeno que ainda podemos reduzir ele a partir de ajustes no próprio software, né? Efetuando média móvel aí para conseguirmos remover o efeito do ruído. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobsim P&D, em parceria com a Systec WR Kits. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Isso ajuda pra caramba aí na divulgação do nosso trabalho e no crescimento do canal. Para não perder os próximos vídeos, assine o canal da WR Kits e curta a sua página lá no Facebook. Também não se esqueça de seguir o engenheiro Wagner Rambo e a WR Kits no Twitter para não perder os anúncios e promoções com os seus parceiros. Dê uma passada também no canal da Bobsim P&D, é claro, o link está aí na descrição do vídeo. Nós temos vídeos semanais de microeletrônica, eletrônica analógica e microcontroladores, aplicando também esses mesmos projetos a Arduino. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.